desbravador, como é bom acampar. E estamos de volta. Eu estou aqui com outro colete hoje. Esse aqui é um colete de trunfos de camporis, cursos, eventos e acampamentos que eu já participei. Mas eu trouxe para mostrar aqui para vocês também a minha faixa. Olha só, aqui na minha faixa eu coloco alguns dos meus trunfos favoritos. Por exemplo, tem esse daqui que é o primeiro Campuri que eu realizei como departamental, como pastor de desbravadores. Olha que bacana. Tem aqui, deixa eu achar para você, vou te mostrar aqui. Olha só, o primeiro Campuri que eu participei na minha vida. Que bacana, olha que gostoso. Era um trunfo de couro, é algo bem diferente. Eu guardo com muito carinho na minha faixa. E eu tenho aqui, essa aqui é a minha faixa desde o tempo que eu sou desbravador. Tem as especialidades originais aí que eu fiz quando era desbravador. Algumas estão até aí meio com uma cara já desgastada do tempo, né? Mas olha que bacana, a gente tem tantas especialidades na área de acampamento. Fica ligado, que a gente vai conversar e vai programar agora os requisitos da classe de pesquisador do item 8 aí do seu cartão. E a gente tem aqui o estudo da arte de acampar. Então, vamos conversar sobre 3 requisitos que tem aqui e eu vou te ensinar como você fazer eles, como você cumprir esses requisitos. Vou te dar uma pequena aula agora que pede aqui, e aí já fica aqui resolvido uma parte desses requisitos. Depois você vai ter que organizar com o seu conselheiro, com a sua unidade, a parte prática, que daí não pode ser online, ela tem que ser no real mesmo. Então vamos lá. São 3 requisitos. O primeiro é apresentar os 6 segredos para um bom acampamento. Vou te dar 6 segredos, mas vou te dar mais um. Vai ser 7 segredos. Eu vou botar um a mais aqui para você, certo? E participar de um acampamento de final de semana, planejando e cozinhando 2 refeições. Então, meu amigo, se prepara aí para o MasterChef. Você já vai conversando com o seu conselheiro, divide aí o que cada um vai levar de comida e lá vocês vão preparar a alimentação. Essa aula aqui não vai ser sobre como preparar comida, mas você vai ter que pesquisar. E a minha dica é a seguinte: já começa aí na sua casa com o melhor nas panelas aí, o melhor gourmet da sua casa. Não sei se é seu pai, sua mãe, seus irmãos. Pede umas dicas aí de alimentação rápida, nutritiva e saudável que você pode fazer lá no acampamento na beira de uma fogueira. E depois você tem que ter um equipamento de fogueira que tem que ser uma panelinha velha, porque vai queimar, vai encher, vai de carvão ao redor e tal. E você tem que levar o material próprio ali para acampar, uma frigideirinha e tal, um kit de fogo. Mas isso você vai conversar com o seu conselheiro, vocês vão estabelecer como é que vai ser o preparo dessa alimentação, beleza? E o segundo requisito é assim, completar as seguintes especialidades. Acampamento 3, então estou entendendo que já nessa especialidade você vai aprender algumas técnicas de acampamento que você vai executar, e talvez até com esse primeiro requisito. Ou você pode optar por outra especialidade que é primeiros socorros básicos. Aí o seu clube tem que ter um especialista de resgate na área de saúde aí que possa ensinar para vocês as técnicas corretas dessa especialidade. Isso aqui não é uma brincadeira, você tem que ter gente profissional para falar sobre isso aqui para vocês. E 3, aprender a usar uma bússola ou um GPS urbano ou em campo e demonstrar sua habilidade encontrando endereços em uma zona urbana, certo? Então, a melhor forma é se você tiver ou seus pais tiverem aí um aparelho aí de celular que você tenha algum tipo de localizador na forma de um GPS. Eu uso, por exemplo, o Waze quando eu estou dirigindo aí procurando endereço, uma coisa que eu tenho que fazer muito. Ele é o equipamento que me ajuda a localizar esses endereços, mas você tem diversos outros aplicativos, GPS e tudo mais. Baixa e aí você tem que se organizar com a sua unidade para fazer uma expedição. Esse é o tipo de coisa que só se aprende usando. O legal é que existe, inclusive, um aplicativo para bússola, gente. Você sabia disso? Olha só, vou abrir aqui para vocês. Olha aí, não sei se dá para ver aí. Eu tenho um aplicativo de bússola aqui, ó, que você pode utilizar e cumprir o requisito aí 3 desta sessão. Essa bússola, é claro que ela tem que estar nesta posição, a posição de uma bússola para funcionar, mas ela tem todo o esquema que funciona da mesma maneira que funciona qualquer outra bússola, uns 365 graus, ela já determina onde está o norte. Por exemplo, aqui onde eu estou no meu escritório nesse momento, o norte é para lá, beleza? Se eu virar minha bússola aqui com
pontas dela, tudo mais para qualquer outro lado, o norte continua sendo sempre para o mesmo local. E aí você vai conversar com o seu conselheiro, vai aprender como você bateu o azimuth, e eu queria que vocês se organizassem para fazer essa trilha urbana, um misto de urbana com natureza. Você começa na cidade, a trilha pode ser saindo da sua casa, ou pode ser a trilha saindo do seu clube, da sua igreja, e aí vocês vão até um parque onde você vai fazer uma trilha na natureza. Olha só que legal se de repente você desenhar a trilha até a sua igreja ou então até o parque onde vocês vão se encontrar. E aí lá cada um desenhou uma trilha diferente no parque ou na natureza e trocam esses mapas e cada um usa aí a bússola e vai achar os azimuths. Vai ser muito bacana, fica aí uma ideia para vocês. Mas, como eu disse, eu quero te explicar nesse momento a atividade aqui do primeiro requisito da seção 8, Arte de Acampar, que é o seguinte, falar sobre 7 princípios, ou 6 aqui pede, 6 princípios, 6 segredos para um bom acampamento. Então, galera, eu já tive a oportunidade, como vocês viram aqui na minha faixa, de acampar e de organizar diversos acampamentos de todos os tamanhos. Comecei como desbravador, como conselheiro, como capitão, ajudando minha unidade a organizar acampamentos e saídas, e hoje eu ajudo a organizar campuris. E quando a gente vai organizar um bom acampamento, eu vou te dar aqui 7 passos. Você anota aí, são 7 coisas que valem para a sua vida inteira quando você sair ao ar livre e que definem, nessa sequência que eu vou te dizer, como você organizar a sua expedição. Seja ela na forma de uma trilha, que você vai pernoitar, ou na forma de um acampamento que está ali parado, estático mesmo, você vai fazer as atividades. Então, primeiro princípio, você vai definir o objetivo desse acampamento. É um dos grandes segredos para você ter um bom acampamento, saber o que é que você está indo fazer lá. Quando a gente vai acampar meio sem objetivo, só por montar a barraca e dormir no local, pode ser que o acampamento fique sem graça, ou pode ser que você não aproveite tudo que o acampamento tem, ou pode ser que você, a partir daqui, já errou todos os próximos itens, porque se você tiver objetivos diferentes com o local, com a realidade do local, o acampamento não vai ter o aproveitamento que você sonharia. Então defina o objetivo. Qual que é o objetivo do meu acampamento? Eu quero ir lá para instrução ou é um acampamento recreativo? Veja que se for um acampamento de instrução, eu estou procurando um determinado tipo de local para essas instruções, que tem a ver com os requisitos dessas instruções. Se a gente vai fazer instruções da natureza, instruções de especialidades da natureza, eu tenho que acampar num local que eu tenha área verde com os recursos disponíveis daquilo que eu quero dessa especialidade. Se eu, por outro lado, quero fazer um acampamento recreativo, então eu tenho que definir que tipo de recreação, se é mais esportiva, mais light, ou então, sei lá, uma recreação mais molhada, e eu tenho que ter as condições necessárias. Se é um acampamento recreativo, tem um campo ali que eu possa montar algum jogo, alguma coisa para esse pessoal e tal. Então, o objetivo define muito sobre como você vai organizar o seu acampamento. Segundo, você tem que ter as permissões. Talvez você, desbravador, não está muito acostumado com essa parte burocrática, mas ela é importante. E aqui eu não estou falando só da permissão dos pais ou da permissão do clube, que envolve você estar cadastrado no clube e ter o seguro. Você não pode fazer atividade se não está cadastrado e está devidamente assegurado como desbravador. Aqui nós estamos falando sobre as permissões de uso do local. Nós estamos indo para uma área particular, o que pode e o que não pode fazer nesta área? Nesse local eu posso acampar? Será que aqui passa canos por baixo? Se eu for colocar minha barraca e perfurar o solo, vou estragar alguma coisa? Vou estourar um cano? Ou então eu vou acampar numa área mais selvagem? Será que pode nessa área acender fogueira? Muitos locais não pode, é até proibido. Você vai ter que pensar em outras formas, porque não pode fazer fogueira, por uma lei ambiental. Esse local é um parque público, eu realmente, qualquer um pode entrar em qualquer época do ano, ou tem uma certa forma de entrar. Alguns locais só podem entrar com guia, outros locais têm uma época, uma temporada do ano que pode e outra que não pode. Então, permissões
são muito importantes para você não cometer infrações e você não desrespeitar a lei, especialmente a lei ambiental. Fique atento com isso, você vai procurar os adultos, é claro, para se informar, e a gente nunca vai acampar assim na louca. A gente tem que fazer todo um processo realmente de planejamento, justamente por causa das permissões, que elas são importantíssimas. Lembrando que existe um princípio do acampamento desbravador, que eu deixo só pegadas, eu levo só fotos e boas lembranças e eu entrego o local melhor do que eu encontrei. Terceiro, eu tenho que pensar para um bom acampamento, um dos grandes segredos é o acesso. Se você tem como objetivo um acampamento mais radical, um acampamento de mapeamento, de exploração, de reconhecimento, o acesso não é talvez tão importante porque você está indo para uma área justamente que você está se desafiando a alguma coisa nova, mas ainda assim você tem que pensar em como eu saio de lá se for necessário sair muito rápido de lá. Como eu tiro alguém de lá se eu precisar. Como eu me comunico com alguém fora do local. Então, por exemplo, eu já fui em expedições que nós entramos na selva durante 4 dias e ficamos totalmente sem sinal de celular ou de alguma coisa, de telefone. Nós criamos toda uma realidade de códigos, de saídas e deixamos pessoas avisadas, tempos determinados e demarcado o percurso que nós íamos fazer, exatamente onde estaríamos para pudéssemos ser encontrados caso nós nos atrasássemos ou alguma coisa desse errado. As autoridades estavam avisadas, família está avisada e assim fica fácil a gente agir se alguma coisa fugir do esperado. Então, o acesso é muito importante, porque na realidade sua, de um acampamento de desbravador do dia a dia, a gente gosta de acampar em bosques ou então em chácaras, em locais, mas é sempre ideal quando a gente vai com um clube, com adolescentes juvenis, que o acesso seja o mais fácil possível. Se alguém se machucou, ralou ali, torceu uma perna, rapidamente eu consigo trazer essa pessoa para o atendimento. Se eu preciso de um socorro, rapidamente o socorro me encontra. Quanto maior é o número de participantes, mais fácil tem que ser o acesso para esse acampamento. Beleza? 4. Água. Água, meu amigo, é muito importante porque é o seguinte: primeiramente você tem que pensar em água potável disponível no local para que você possa beber, porque você vai levar daqui a pouco um cantil, isso aí acaba, a pessoa precisa tomar bastante água por dia. Então você tem que imaginar mais de 2 litros de água potável por dia por participante. Você tem que ter uma fonte segura, que você tem certeza que não está contaminada de água, ok? Então esse é um fator determinante e eu acho que você nunca deveria ir acampar num local que você não tenha água potável para os desbravadores, a não ser que você esteja fazendo uma transposição de terreno em que você aqui não tem, mas lá depois vai ter, e você carrega o recurso com você, mas ainda assim muito bem pensado, isso com o acampamento já no nível de líder. No caso do desbravador, ele tem que acampar num lugar que tenha água potável. E aí você tem que pensar também em água de banho. A gente vai ter banho de rio, a gente vai ter, esse rio é seguro, esse rio é perigoso, o lago, qual a profundidade. Então, a regra é muito simples, né? Água bateu na cintura, acima da cintura já é perigosa, ok? E em rio mais ainda porque tem correnteza. Então, você tem que tomar toda uma série de cuidados e nunca entrar num lugar que você não conhece, desavisado, nunca ir sair acampar ou entrar em cursos de água, em corpos de água sozinho, ok? Sem ter ali adultos e um equipamento de resgate, caso seja necessário. Então, água é uma coisa muito bacana, todo mundo curte pra caramba, mas você tem que ter vários cuidados com a água. Número 5, sanitarismo. O local que você vai acampar, ele tem banheiros sanitários ou você vai ter que instalar um sistema de latrina? Qual é a posição correta para eu acampar e qual a posição correta para esse local estar? O vento vai trazer o cheiro, é, esses dejetos vão contaminar as fontes e cursos de água que nós temos disponíveis aqui. Então, isso tem que ser muito bem planejado, porque em algum momento a natureza vai te chamar e você vai ter que obedecer e tem que ter um sanitarismo adequado.
Número 6, clima. Para você planejar um acampamento legal, fica de olho na previsão do tempo e aprenda um pouco sobre o clima, a temperatura, as chuvas, o que acontece na região onde você vai acampar e aos arredores também. Porque às vezes você está num local, está ali numa fonte, num rio, choveu lá em cima no outro lugar e vem inundando aqui embaixo. Então, muito atento ao clima. O clima define a roupa que você vai usar, o clima define que tipo de animais estão transitando por ali naquela época, o clima define o calçado que você tem que selecionar muitas vezes, os cuidados, o tipo de barraca que você vai usar, o tipo de cobertura que você vai usar para prevenir aí o seu acampamento. O clima é muito importante. Eu não só tenho cuidado de olhar as previsões do tempo, sempre acompanhando ao longo da semana, como eu fiz questão de aprender sobre a especialidade de climatologia, que é um dos grandes segredos para o desbravador quando ele está acampando, ok? E número 7, programa. Então, pensando na palavra de Deus e pensando nos objetivos espirituais, é claro, também pensando na recreação, na instrução, depois que você definiu o seu objetivo e você passou por todos esses itens aí, permissões, acesso, água, sanitarismo, clima, então agora você já tem o local e você já reconhece tudo do local, você pode montar o programa. E qual é o programa do Clube de Desbravadores? O programa, meu amigo, do Clube de Desbravadores é classes e especialidades. É isso que você vai fazer no acampamento, classes e especialidades. E nós dissemos para você que você vai organizar esse acampamento que você já está planejando. E nós dissemos para você que você vai organizar esse acampamento que você já está programando aí para fazer os requisitos da especialidade arte de acampar. E nós dissemos para você que você vai fazer estes requisitos da especialidade de acampamento 3. Aí no acampamento que você já está sonhando agora com esses 7 itens, ok? E você pode também fazer uma grande brincadeira sábado à tarde com Bíblia, com estudo bíblico, mas utilizando a bússola ou um GPS para fazer um caça-tesouro, aí, um caça-bíblia no meio do sábado à tarde do seu acampamento. Ficou aí as ideias para você. Você pode sonhar em fazer, quem sabe, um acampamento bivac, se você já é mais experiente. Você pode sonhar em fazer um acampamento aí mais rústico ou até um acampamento bem tradicional. Então vai se preparando porque a sua hora vai chegar. Você tem 7 itens agora para você organizar um extraordinário acampamento. Até lá!